Porém, agora, como seria possível persistir em tal hipótese, uma vez que Walter continua a manifestar-se, mesmo quando Margery está a uma distância de 8 milhas? Como, se nessas condições ele é capaz de exercer controle não só sobre Margery distante, mas também sobre dois médiuns ainda mais distanciados? Como persistir em tal hipótese, quando algarismos, diagramas, pensamentos, expressos em inglês e enunciados em Boston, surgem, poucos minutos depois, traduzidos em boa língua chinesa, a centenas de milhas dali? Em face das circunstâncias expostas, penso que todos hão de convir nisto, em que a melhor maneira de se harmonizarem os fatos consiste em aceitar a hipótese espirítica, isto é, reconhecer que Walter é realmente quem ele diz ser, irmão de Margery, sobrevivendo à morte do corpo. A propósito de outro caso análogo, que não relato para ser breve, observo o mesmo professor. Entretanto, em Niagara Falls, alguém se mostrou capaz de referir todos os pormenores do que ocorrera na sessão que contemporaneamente se realizara em Boston, Lime Street, em perfeito e ótimo chinês clássico. Se isto não se deu por obra de Walter, com a coadjuvação de entidades espirituais chinesas, quem poderia ser então a personalidade comunicante? Formulamos esta interrogação, não porque tenhamos predileção qualquer pela hipótese espírita, mas no desejo honesto de saber qual alternativa se poderia conceber, para explicar os fatos aqui relatados e os que os precedem. Locke. Cite. Pag. 505. Parece altamente digna de atenção esta observação final do Dr. Richardson. Ele, em suma, se mostra empenhado em tornar manifesto que nenhuma intenção tem, nem qualquer inclinação, para divulgar a causa da interpretação espiritualista dos fatos, que foram estes que, lógico e inexoravelmente, o conduziram a reconhecer a necessidade de admitir para eles a interpretação espiritualista. Assim sendo, dirige-se aos seus colegas do meio científico, a fim de que lhes sugiram alguma hipótese naturalística que explique cumulativamente os fatos. Por outras palavras, em homenagem à pesquisa da verdade, pela verdade, quer ele pede que o contradigam, se for possível. Pode, porém, ficar certo de que ninguém sairá a contradizê-lo, por isso que a empresa é impraticável. Os fenômenos de xenoglossia que ele expõe assumem o valor de uma prova crucial, irrefutável e definitiva, a demonstrar a presença real, nas sessões, de entidades espirituais independentes da médium e dos presentes. Um século talvez ainda passe, antes que os psicólogos e os fisiologistas o reconheçam, mas isso não impede que aquela verdade já se ache cientificamente e inabalavelmente demonstrada pelos fenômenos metapsíquicos, em geral, e, em particular, pelos de xenoglossia. Advirta que no grupo, que temos apreciado, de manifestações em língua chinesa, resta citar um episódio que, sob certos aspectos, é o mais importante de todos, episódio que coloquei na categoria que o se segue, por não se haver produzido mediante a psicografia, mas pela voz direta. Categoria 3. Casos de xenoglossia obtidos por meio da voz direta. No que concerne à presente categoria, faz-se necessária uma observação de ordem geral muito interessante, a de que, nas experiências de voz direta, o de xenoglossia é fenômeno mais ou menos frequente, tão frequente que quase não há bons médiuns dessa natureza, que não tenham oferecido e não continuem a oferecer notáveis exemplos do aludido fenômeno. Daí o dever inferir-se que as comunicações mediúnicas por meio da voz direta se prestam de modo muito especial à exteriorização das conversações poliglotas, o que, presumivelmente, se deve atribuir à circunstância de permitir, essa forma de mediunidade, que a entidade comunicante se mantenha bastante independente do psiquismo do médium, para ficar em condições de exprimir-se numa língua que este último ignora. Ora, isto, as mais das vezes, não seria possível com a psicografia, porquanto esta se produz mediante a transmissão telepática do pensamento da entidade comunicante ao médium, que o traduz subconscientemente na sua língua, exceto os casos em que aquela entidade consegue influenciar mais ou menos diretamente, no médium, os centros cerebrais da linguagem falada ou escrita, possessão mediúnica. Do ponto de vista científico, os fenômenos de xenoglossia que se produzem por meio da voz direta apresentam dois leves inconvenientes, em confronto com os que se obtêm pela psicografia. Um consiste em que as conversações em língua que o médium ignora muito raramente não são compreendidas também por todos os presentes, visto que as personalidades que falam pelo médium se dirigem a parentes ou conhecidos que se exprimem na língua mediunicamente empregada. Consiste o outro em que,
Como as conversações se travam na obscuridade, muito raro é que os experimentadores as registrem no momento, donde resultam não haver, nesses casos, documentos que se consultem, para demonstrar a genuinidade dos fatos. Segue-se que os relatos de tais episódios tomam a miúde a forma anedótica, em vez da científica, e também que, quando mesmo testemunhos irrecusáveis não permitam seja posta em dúvida a realidade dos fatos, sempre faltam dados que lhes valide convenientemente a importância. Colocando a questão nestes termos, serei muito parcimonioso no citar episódios em que os diálogos não foram registrados no momento mesmo em que se travaram. Por enquanto, raríssimos são os casos em que se observou essa indispensável regra experimental. Fácil, porém, será, de futuro, remediar-se a semelhante falta. Não menos certo é, no entanto, que esta há tornado cientificamente inutilizáveis os surpreendentes episódios de xenoglossia obtidos com o concurso de antigos médiuns notabilíssimos, quais a Sra. Everett e a Sra. Aureide. Esta última, viva ainda, apesar de avançada em anos, não perdeu as faculdades mediúnicas que possuía, mas o período áureo de sua mediunidade pertence ao passado. Caso 26. Pelo que respeita à mediunidade da Sra. Aureide, publicaram-se, em número considerável, relatórios que compulsei inutilmente, com o objetivo de extrair deles episódios de xenoglossia suficientemente minuciosos para caberem numa classificação científica. Nem os livros do vice-almirante Osborne Moore, nem as narrativas de James Coates, nem as de Miss Editar Percy podem aproveitar para tal efeito. Esta última realizou uma série de 44 sessões com a Sra. Aureide, acerca das quais informa que cuidadosos relatos de todas se redigiram, sobre as notas dos estenógrafos que a elas sempre assistiram, o que é importante e satisfaz plenamente. Porém, de tais relatos ela se limitou a publicar um resumo geral, que assim se refere aos fenômenos de xenoglossia, da análise das nossas experiências, ressalta que elas apresentam duas características teoricamente importantes. Uma é que, com muita frequência, se ouviam 2, 3 e até 4 vozes diretas, que simultaneamente conversavam com outros tantos experimentadores. A segunda é que se obtiveram mensagens em línguas e dialetos ignorados inteiramente da médium, entre os quais o francês, o alemão, o italiano, o espanhol e o norueguês. Quando este último idioma foi falado, estava presente uma senhora norueguesa, muito conhecida nos meios políticos e literários, a qual se manifestou uma voz direta, robusta e viril, que, exprimindo-se naquela língua, se declarou seu irmão e informou o próprio nome. Entre os dois, apaixonada conversação se entabulou na língua de ambos, com inexprimível júbilo da parte da senhora de quem se trata. Disse ela que seu irmão defunto lhe fornecera admiráveis provas de identidade pessoal e a informara sobre a ditosa existência que levava no mundo espiritual. Doutra vez, uma voz direta se dirigiu a uma senhora, manejando o espanhol com extraordinária volubilidade. Ninguém sabia que essa senhora conhece o espanhol. Foi, pois, com grande surpresa que ouvimos responder em espanhol, com muita clareza, ao espírito que a interrogava e que lhe manifestou viva satisfação por haver podido falar na sua língua nativa. Lide, 1911, pág. 439. Como se vê, os episódios citados apresentam uma aparência de bons e genuínos exemplos de xenoglossia, sobretudo considerando-se que a médium pela qual foram obtidos é universalmente conhecida e estimada e está acima de qualquer suspeita. Mas, não obstante, aos casos que se publicaram, devidos à sua mediunidade, falta cunho científico, o que se traduz por uma perda não pequena para a pesquisa dos fenômenos de xenoglossia. Das narrativas do vice-almirante Osborne Moore destaca uma experiência que merece ser assinalada, por se prestar eloquentemente à demonstração de uma verdade conhecida de há muito, que os experimentadores concorrem, de maneira mais eficiente do que se possa supor, para o bom êxito das experiências. Informa ele, a Sra. Uriah nada obtém, quando tenta a sós a prova e, há alguns anos, foi-lhe pedido, a título de experiência, que tentasse uma sessão com 7 surdo-mudos vindos do asilo de Flint, Michigan, ao que aqueceu. Tenha-se muito presente que naquela sala de sessão ninguém era capaz de pronunciar uma só palavra que fosse, exceto a médium. Pois bem, não se obtiveram manifestações daquela natureza, exceto uns movimentos da trombeta, que tocou em 2 surdo-mudos, causando-lhes não pequeno susto. Naturalmente, ninguém esperava que aqueles experimentadores de sessão houvessem de ouvir vozes, mas o que teoricamente importa é que, malgrado a presença de 7 pessoas,
Nem sequer a médium chegou a ouvir um simples murmúrio. Note-se que, se ela faz sessão tendo, em sua companhia somente uma criancinha, apenas capaz de balbuciar palavras, as manifestações de voz direta infalivelmente se dão. Lide, 1911, pág. 183. Não se poderia desejar prova melhor do que esta, para demonstrar quão grande é a contribuição fluídica com que os presentes entram para a produção dos fenômenos mediúnicos, contribuição a tal ponto indispensável que, se aqueles não possuem íntegro e sem taras o sistema cérebro-espinhal e os órgãos que o servem, não se podem obter fenômenos de voz direta. Já a célebre personalidade mediúnica Imperator explicara as tintomoses que o médium é, acima de tudo, um centro de condensação, onde se reúnem os fluidos subtraídos aos assistentes e que, portanto, o bom êxito das manifestações depende, em grande parte, das pessoas que formam o grupo dos experimentadores, de modo que baste a presença de um só indivíduo fluidicamente ou psiquicamente negativo, para neutralizar a produção dos fenômenos, ou, o que é pior, para provocar manifestações espúrias, por efeito da modificação que, em condições tais, sofre a camada onírico subconsciente do médium, convertendo a sessão mediúnica numa experimentação sonâmbula hipnótica. Foi por isso que Imperator proibiu a Moses que convidasse pessoas estranhas ao grupo que ele constituíra. Ora, desse ponto de vista, a experiência com os 7 surdo-mudos resulta preciosa, pois demonstra, melhor do que qualquer outra, que aquela personalidade mediúnica sabia o que dizia. E o que mais surpreende na aludida experiência é o fato de ela demonstrar que os presentes fornecem substâncias fluídicas especializadas para as manifestações que se produzem. No nosso caso, as vozes diretas não se exteriorizaram, porque os 7 experimentadores careciam dos fluidos vitais que se localizam na região da laringe e talvez também porque neles se achavam atrofiados os centros cerebrais da linguagem falada. Importa tenha muito em conta o que vem de ser expendido quem queira evitar fracassos e mistificações subconscientes e, ao mesmo tempo, conseguir dos médiuns o rendimento máximo. Caso 27. Também os 2 episódios que se seguem foram obtidos com a mediunidade da Sra. Aureide. Relatou-os o conde Shedo Mijatovic, ministro plenipotenciário da Sérvia junto ao governo inglês, que foi igualmente quem narrou um dos casos a que precedentemente me referi. Dedicou-se ele, com admirável perseverança, a investigar as manifestações de voz direta e chegou a reunir importante material, a benefício das pesquisas psíquicas. Tomo este caso ao livro do vice-almirante Osborne Moore, Voices, As Vozes, página 3. O conde Shedo Mijatovic precedeu da seguinte explicação a sua narrativa: por profissão, sou um diplomata sérvio, que já representou seu país junto ao governo da Romênia, depois junto ao da Sublime Porta, donde passou a corte da Rainha Vitória da Inglaterra e do rei Eduardo VII. Sou, além disso, membro de várias sociedades científicas inglesas e continentais. Julgo conveniente começar por estas notas pessoais, a fim de que se saiba que sou um homem afeito desde muitos anos a pesar os fatos e as palavras, com plena consciência da responsabilidade que uns e outras envolvem. Isto dito, informa o conde Mijatovic que, ciente de achar-se a médium Sra. Aureide em Wimbledon, localidade não distante da sua residência, com ela combinou uma sessão para o dia 16 de maio de 1912. Nessa data, dirigiu-se a Wimbledon, acompanhado de um amigo croata, natural de Agron, o Dr. Inkovic. Manifestou-se-lhe, quase de súbito, o seu grande amigo Elionstead, em forma fluídica visível, fenômeno frequente com a mediunidade da Sra. Aureide, travando-se entre os dois uma interessante conversação, que não vem a pelo reproduzir. Prosseguindo, diz o conde, improvisamente com grande espanto do meu amigo croata, uma voz se ouviu, clara e forte, que a ele se dirigiu em língua croata. Era de um velho amigo, doutor em medicina, que morrera, não havia muito, de um colapso cardíaco. Conversaram durante algum tempo na língua nacional de ambos. Eu ouvi a conversação, compreendendo tudo o que diziam os dois. Escuso acrescentar que aquela era a primeira vez que a Sra. Aureide escutava os sons e as inflexões do idioma da Croácia. Tanto eu como o meu amigo ficamos profundamente impressionados com o que, respectivamente, obtivéramos. Falei-lhe isso a outros amigos, como da mais maravilhosa experiência que conseguira em toda a minha vida. Falei também a respeito com a professora Margarida Selenka que, como toda a gente o sabe, é uma célebre cientista tedesca e, por satisfazer-lhe, combinei com a Sra. Aureide outra sessão para o dia 24 de maio.
Logo ao principiar esta, novamente apareceu a forma fluídica de William Stead, que se me conservou visível por espaço de uns 10 segundos. Reapareceu segunda vez mais nítida, porém ainda não tão distintamente quanto na sessão de 16 de maio. Conversou longamente com a professora Selenca e muito rapidamente comigo. Cessada a manifestação, eis que se faz ouvir a voz de minha mãe, com quem mantive longa e comovente conversação na língua sérvia. Em seguida, a professora Selenca teve, a seu turno, comovedor entretenimento, em alemão, com seu defunto marido, o professor Laurent Selenca, da Universidade de Mônaco. Manifestou-se depois a própria mãe da professora, morta, pouco antes, em Hamburgo. Sinto-me no dever de manifestar publicamente a minha gratidão à senhora Aureide, por intermédio de quem me foi concedido o inefável conforto de ouvir a voz de minha mãe e as suas amorosas expressões, formuladas na nossa língua materna. Estes, no relato de Mijatovic, os tópicos concernentes ao nosso tema. No outro episódio que lhe refere e que citei precedentemente, caso 7, encontram-se reproduzidas as frases que em língua sérvia proferiu a entidade que se comunicou. Não fez o mesmo aqui, talvez porque a intimidade das expressões maternas não o comportava. De todo modo, porém, assim no seu caso, como no do seu amigo croata, uma vez que se trata de conversações na língua particular dos interlocutores, racionalmente se deve inferir que, se os experimentadores afirmam ter ouvido a personalidade mediúnica a falar corretamente os idiomas sérvio e croata, lícito não é pôr sem dúvida a competência deles para se pronunciarem na matéria. Casos 28, 29 e 30. Limito-me a tirar apenas 3 episódios de xenoglossia da série obtida por Denise Bradley com o médium Valiantini, visto que os 2 volumes onde se contém a série toda lograram ampla difusão mundial e são conhecidos de todos os que estudam metapsíquica. Este primeiro episódio ocorreu na segunda sessão de Bradley, em casa de Dvikov, com relação a qual importa adiantar, tendo um dos experimentadores precisado ausentar-se. Dvikov lembrou-se de substituí-lo pela sua própria cozinheira e pelo despenseiro, a ver o que de novo sucederia. Aquela era espanhola, estava nos Estados Unidos de poucos meses e ignorava a língua inglesa. Dada essa explicação, passo a relatar a manifestação a que a cozinheira Anita Ripoll proporcionou ensejo. Bradley a descreve nestes termos: espantoso o que se seguiu. Anita Ripoll, quando a trombeta acústica lhe tocou, soltou um grito. De súbito, uma voz, saindo da trombeta, exclamou em tom apaixonado: Anita! Anita! Ao que ela respondeu: sim. Sim. Acrescentou a voz, em espanhol: sou eu. Estou aqui eu. Exultante, a cozinheira exclamou por sua vez: é ele. É José. Era o espírito de seu marido. Seguiu-se uma conversação apaixonada, volúvel, de expressão intensamente meridional, entre a mulher e o marido defunto. Não me foi possível acompanhar por nada saber do espanhol. Todos os presentes, porém, percebiam os sentimentos que os 2 reciprocamente manifestavam. As palavras se sucediam em verdadeira torrente, as frases se sobrepunham com a acostumada exuberância latina. Nem o marido, nem a mulher pareciam maravilhados com o caráter supranormal daquela entrevista. Eram 2 almas simples, que na terra se tinham votado recíproco amor e que, provavelmente, nunca haviam cogitado a sério da sobrevivência. Aceitavam, pois, a situação em que se viam, como se tratasse de coisa normal. Reconheceram-se de pronto e não perdiam tempo em procurar e fornecer provas de identidade pessoal. Eram jovens ambos, pois Anita Ripoll, robusta e vigorosa, não representava contar mais de 30 anos. Falaram do convívio de que gozaram na terra, de seus interesses domésticos, ele, das impressões que receberá após a morte, ela, de seus próprios sentimentos e da existência que levava, depois que ele se fora. Acompanhando atento a conversa dos 2, Dvikov, a certa altura, não pôde resistir ao impulso de tomar parte nela, falando espanhol com José. Imediatamente, este e Anita mudaram de linguagem, passando a conversar no dialeto do lugar onde haviam nascido, misto de basco e de baixo espanhol, conforme viemos a saber mais tarde. Também viemos a saber que, em vida, os 2 cônjuges sempre falaram o espanhol, pois ambos ignoravam a língua inglesa, tendo entrado para o serviço de Dvikov assim que desembarcaram na América. Na sessão, quando se dirigia a Dvikov, José falava em bom espanhol, mas, quando se dirigia a Anita, empregava o íntimo jargão nativo. Agradeceu a Dvikov ter conservado Anita ao seu serviço depois que ele morrera e lhe pediu que ajudasse,
usando de sua influência, para conseguir que ela pudesse mandar vir da Espanha os 2 filhinhos do casal. A propósito, aludiu à conversação que tiveram um ano antes com Dvikov sobre o mesmo assunto, conversação de que foram objeto as novas restrições que a lei de imigração estabelecera, tornando-lhes bastante difícil mandarem vir da Espanha os filhos. Dvikov perguntou a José como fizera para comunicar-se, ao que deu ele esta resposta singelíssima: encaminhei-me para aqui com os outros. A conversação se prolonga por 10 ou 12 minutos, durante os quais, provavelmente, aquelas 2 almas esgotaram tudo o que tinham para dizer uma à outra. Towards the Stars, Pags. 32 a 33. Não será supérfluo notar que, do ponto de vista probativo, o episódio citado parece invulnerável, pois ninguém poderia avançar a suspeita de que o médium conhecesse o obscuríssimo dialeto falado numa aldeia espanhola e tão a fundo que fosse capaz de falá-lo como um natural de dita aldeia, sem mesmo levar-se em conta que a presença da cozinheira na sessão resultou de uma decisão subitamente tomada na ocasião, o que torna inadmissível pudesse o médium preparar-se previamente para a grande mistificação, informando-se de modo minucioso sobre a vida passada da mesma cozinheira. Segue-se que o episódio em apreço constitui um caso magnífico de xenoglossia, em que, concorrendo admiravelmente para provar a presença espiritual, ali, do defunto marido de Anita Ripoll, ao incidente de a entidade comunicante mudar bruscamente de linguagem, numa espontaneidade verdadeiramente vívida, para subtrair-se a ouvidos indiscretos, mal se apercebe de que um dos presentes lhe está compreendendo as íntimas efusões com a mulher ainda viva. Em outros termos, esse incidente, posto o fato eloquentíssimo de que o dialeto falado era o da aldeia onde ambos nasceram, resulta complementar do fenômeno de xenoglossia, que por si só já provava a intervenção de uma entidade espiritual extrínseca ao médium e aos presentes, porquanto constitui prova específica de identidade pessoal. Por ocasião deste segundo episódio, assisti à sessão o poeta japonês Gominosuke Komai e a língua falada foi a japonesa. A sessão se realizou na casa de Bradley, em Londres, a 18 de março de 1925. Refere Bradley, o episódio mais dramático da sessão ocorreu quando uma voz se dirigiu em japonês ao Sr. Gominosuke Komai. 2 vezes a trombeta acústica se precipitou no chão, antes que o espírito comunicante chegasse a adquirir força suficiente para materializar a própria voz. Erguendo-se pela 3ª vez, a corneta luminosa se transportou para defronte do Sr. Komai, onde tocou por 2 ou 3 vezes, depois do que saíram dela estas palavras: Gominosuke. Gominosuke. O ser chamado pelo próprio nome impressionou vivamente o Sr. Komai, pela razão de que dentro em pouco falaremos. A voz foi ganhando vigor gradativamente e, por fim, forneceu o próprio nome, Otani. Estabelecida a identidade do comunicante, desenvolveu-se, em língua japonesa, breve conversação, no qual o defunto falou principalmente de seus filhos. Em seguida, o Sr. Komai realçou uma circunstância muito importante, a do espírito que se comunicava o haver saudado, chamando-lhe pelo nome Gominosuke. Gominosuke. Ora, segundo os costumes japoneses, só o irmão mais velho, o pai ou a mãe tem o direito de saudar uma pessoa, pronunciando-lhe o prenome, ou, seja, pronunciando-lhe o nome que dizemos de batismo. Pois bem, é altamente sugestivo reconhecer-se que o espírito que se manifestou a Gominosuke tinha o direito de falar-lhe dessa maneira, porquanto se tratava de seu irmão mais velho, morto havia pouco. Tendo-se retirado esse espírito, manifestou-se Bert Everett espírito guia, que, dirigindo-se ao Sr. Komai, disse: juntamente com teu irmão, também está presente tua mãe. A propósito dessa informação, cumpre assinalar que o Sr. Komai é moço ainda, que, por conseguinte, ninguém poderia supor que já lhe houvessem morrido a mãe e o irmão mais velho. Inútil acrescentar que os presentes tudo ignoravam a seu respeito, como desconheciam a língua japonesa. Penso que esse episódio, no qual se conversou em japonês e se produziram notabilíssimas provas de identidade pessoal, deve considerar-se uma das mais belas e incontestáveis demonstrações, já obtidas, da sobrevivência. Wisdom of God, Pags. 305 a 306. Com relação a este último comentário do relator, convém ponderar que, nos últimos anos, se hão conseguido tão extraordinárias, complexas e decisivas provas de identidade pessoal dos defuntos, que excessivo, mesmo inexato, parece considerar-se o episódio exposto como das mais belas e incontestáveis demonstrações, já obtidas,
da sobrevivência. Contentemo-nos com apreciá-lo como uma bela e incontestável prova de identificação espirítica, obtida por meio dos fenômenos de xenoglossia. Agora o terceiro episódio, notabilíssimo, no qual houve conversação em dialeto galês que, como se sabe, é uma língua toda especial, incompreensível aos próprios ingleses, achando-se integralmente reproduzido o diálogo que então se travou, o que maior importância científica lhe confere. A sessão se fez na casa de Bradley, em Londres, a 27 de fevereiro de 1924. Dela participou o conhecido romancista e artista dramático Caradoc Evans, natural do país de Gales. Em dado momento, uma voz, que o próprio Caradoc descreve como irrompendo do solo, entre seus pés, e vindo postar-se à sua frente, lhe dirigiu a palavra. Este o diálogo havido. P. Tens alguma coisa a dizer-me? R. Tenho. P. Quem és? R. Teu pai. P. Tu, meu pai? Não pode ser. Como fizeste para saber que eu estava aqui? Quem te disse? R. Disse-me Marjorie. P. Então, escuta. Se és meu pai, se ará o chafiim sechiate, fala-me no meu dialeto. R. Betichião e fibeende. Dize-me de que queres que eu te fale. P. Eixeno, WRTHGWRS. Para começar, dize-me o teu nome. R. William Evans. P. Inli Maruji, onde morreste? R. Kerferdin. Em Carmarthen. P. Sir. Condado. R. Tri. Cidade. P. Blimaert. Qual a situação da casa? R. Uspenravon. Mais tepsloereal na RHWNGYTRO. Pabetiri de Xingofi. Y in Midwiletibo obtruir de XinYdri. A montante do rio. Para se chegar da estrada à casa, tinha-se que subir muitos degraus. Por que esta pergunta? Todas as vezes que te achas na cidade, visita a nossa casa. P. Nhade. Meu pai, neste ponto, falta a força e a trombeta cai rumorosamente no chão. Foi um espetáculo assombroso, o dessa conversação entre pai e filho, no singularíssimo idioma do país de Gales. Toards Stars, Pag. 210. É de lamentar-se que um intempestivo esgotamento de força haja trancado o interessantíssimo diálogo. Contudo, ele se prolongou bastante para fornecer a prova incontestável de que a entidade comunicante conhecia perfeitamente o dialeto galês, assim como o país e a casa em que vivera. Quando o diálogo se interrompeu bruscamente, já o séptico Caradoc Evans se convencera, não menos bruscamente, da presença real do pai, porquanto, no breve colóquio em que se empenhara, ótimas provas foram dadas de identidade pessoal. Com efeito, do nosso ponto de vista, a prova das provas, a que sobrepuja toda outra e se apresenta invulnerável aos sofismas dos opugnadores, consiste sempre no grande fato de uma personalidade mediúnica conversar claramente numa língua que o médium desconhece, língua que no presente caso era um dialeto dificílimo, esquisitíssimo, incompreensível para os próprios ingleses. Ocioso será acrescentar que o médium Valentine, que nasceu e sempre viveu nos Estados Unidos, não conhecia uma sílaba do galês. Digamos que prova experimental mais eloquente do que esta se poderia exigir, como demonstração de que os defuntos intervêm nas experiências mediúnicas. Afirmo, sem receio de errar, que ninguém nunca chegará a arquitetar uma hipótese naturalística que explique os fenômenos de xenoglossia propriamente dita. Lembro, a propósito, haver médiuns que têm conversado ou escrito numa dúzia de línguas ignoradas e que atribuir-se tal prodígio a poderes ocultos de que eles disponham equivale a emprestar à subconsciência humana a onisciência divina. Quem ousaria propugnar, ao sério, um absurdo de tamanho porte? Seja, porém, como for, não bastaria propugná-lo, fora mister demonstrá-lo. Há certos opositores que não cessam de proclamar que os que propugnam a hipótese espirítica fundam as suas inferências em presumidas circunstâncias de fato que, entretanto, não passam de meros atos de fé. A esses opositores, quisera eu perguntar se as deduções tiradas de episódios quais os de que acabo de tratar, em que as personalidades dos defuntos conversam, no dialeto que falaram na terra e que o médium ignora, acerca de fatos íntimos das suas existências terrenas, devem considerar-se gratuitas, arbitrárias, equiparáveis a um ato de fé, ou se não são, antes, deduções lisas, simples, evidentes, além de rigorosamente lógicas e cientificamente inatacáveis.
Isso sem levar em conta os casos em que aquelas personalidades falam no tom de voz, com as inflexões e as acentuações que as caracterizavam em vida. Parece-me, em suma, que na questão que se debate deveriam inverter-se os valores representativos das partes que contendem, colocando-se os acusadores no banco dos acusados e vice-versa, dado que, na realidade, os opositores aqui praticam atos de fé, sustentando hipóteses gratuitas, puramente verbais, contraditadas pelos fatos, embalando-se na ilusão de que, para demonstrarem suas teses, lhes basta cunhar sonoros neologismos. Alucinados pelos preconceitos de escola, acusam os outros de se valerem de argumentos sofísticos, quando eles é que não fazem outra coisa. Caso 31 encerra a presente categoria com um episódio teoricamente muito importante, o a que precedentemente aludi, falando das complexas manifestações em língua chinesa obtida com auxílio da mediunidade da Sra. Margery Crandon, em correspondência cruzada com os médiuns Dr. Hardwick e Valiantini. Nesse episódio, anterior aos outros ocorridos com os 3 médiuns citados, interveio exclusivamente o Valiantini. Trata-se de uma voz direta, que disse ser Confúcio e longamente falou em chinês arcaico com o orientalista professor Wimante, dando, ao demais, a forma correta de uma poesia que se encontra na coletânea do Shiking, editada em vida do mesmo Confúcio, e que os copistas deturparam a ponto de a tornar incompreensível. No mesmo episódio há, intercalado, um incidente de xenoglossia em língua italiana e dialeto siciliano, de menores proporções, mas que apresenta notável valor teórico, como no momento oportuno assinalaremos. Tiro das revistas inglesas Psychic Science, julho de 1927, pag. 129, e Lead, 1928, pags. 14 a 15, as particularidades do episódio. Narra o doutor, professor Neville Wimante, da Universidade de Oxford, insigne poliglota, conhecedor de uma trintena de línguas e autoridade no que concerne às línguas orientais, o qual, achando-se recentemente em Nova York, foi convidado para assistir uma sessão experimental com o médium Valiantini. Observa ele, a pessoa que me veio convidar explicou que as vozes diretas falavam em línguas que nenhum dos assistentes conhecia, pelo que a minha presença era desejada unicamente para a interpretação das línguas, não para que me pronunciasse sobre o mérito do que ocorria. Fui informado de que todos os experimentadores eram espíritas convictos e que, na série das sessões em curso, haviam obtido admiráveis provas de identidade pessoal dos defuntos que se comunicavam. Esta, por exemplo, uma voz falara em português, fornecendo o próprio nome e as particularidades necessárias à sua identificação, indicando, finalmente, o endereço da própria família, ainda viva em Portugal. Os experimentadores se apressaram a escrever ao endereço dado e, na resposta que receberam, viram admiravelmente confirmado tudo o que a entidade comunicante dissera. Foi-me grato o inesperado convite. Se bem jamais tenha sido adversário declarado das pesquisas psíquicas, nunca, entretanto, tivera tempo de com elas ocupar-me. Assim sendo, a sessão, para que me convidavam, pareceu-me divertimento agradável, próprio a me facultar algum repouso à mente. E, para falar claro, contava que, depois de ouvir algumas daquelas vozes diretas, chegaria a descobrir de que modo se produzia a bem preparada e hábil mistificação. Compareci à reunião à hora aprazada. Manifestaram-se diversas vozes, uma após outra, a conversar em inglês com vários membros do grupo. Algumas dessas conversações se referiam a incidentes tão íntimos, que eu me sentia embaraçado e confuso, pois se me afigurava estar fazendo um papel de um intruso que ali fora para surpreender os segredos do próximo. Por felicidade, estávamos imersos em trevas e ninguém podia perceber o meu vexame. De repente, uma voz forte se ouviu, que deu o nome de Cristo d'Angelo, pronunciando este nome com acento italiano. Depois, a mesma voz entrou a discorrer em puro idioma italiano, língua que não falo, mas que conheço muito bem. Dirigiu-se a mim, nestes termos: diga à senhora X, presente à sessão, que não manteve a sua palavra de aprender suficientemente o italiano para conversar comigo na minha língua. Ela continua a responder-me em espanhol, o que me embaraça. A senhora a quem fora dirigido o reparo confessou sinceramente que Cristo d'Angelo tinha razão. Este continuou por algum tempo a conversar comigo, exprimindo-se em obscuro dialeto italiano. Em seguida, fez reconhecer que se tratava do dialeto siciliano. Seguiram-se outras vozes, falando inglês. Depois, de improviso, emergiram das trevas sons estranhos,
destacados, chiantes, que, de mim bem conhecidos, me transportaram de súbito à China o pensamento. Eram notas de uma flauta chinesa, mal tocada. É frequente no celeste império topar a gente com tocadores de flauta, o que, sem dúvida, em nenhuma outra parte do mundo acontece. Ecoou, em seguida, uma voz de baixo profundo, que pronunciou de modo distintíssimo a palavra, Kung Fu Tzu. Na pronunciação dessa palavra, notei inflexões de voz dignas da mais alta consideração. Kung Fu Tzu é nome oriental correspondente a Confúcio e, mais que um nome, é um título. Significa, o mestre supremo dos filósofos Kung. A família dos Kung ainda existe na China e os descendentes do grande filósofo recebem, há mais de 2000 anos, uma pensão especial do governo chinês. Ora, nada tem de notável, em si mesmo, o fato de uma voz direta dizer-se Confúcio, uma vez que o nome é o mais famoso da história chinesa. Faço, porém, notar que bem poucas pessoas no mundo seriam capazes de pronunciá-lo com a correção com que o fez Valiantini, ou alguém por ele. Por exemplo, a sílaba final Tzu ou Tzi é extremamente difícil de pronunciar-se. O som que dela mais se aproxima é Tz, mas é impossível figurar-lhe com as letras inglesas o som verdadeiro. Logo me convenci de que aquele que me falava era profundo orientalista, pois que reproduzia corretamente não só a pronúncia, como também as mais delicadas inflexões vocais. Perguntei, quem és? A mesma voz, com certa impaciência, repetiu, Kung Fu Tzu. Nem de longe me passara pela mente que fosse Confúcio. Supunha, ao contrário, achar-me em presença de alguém que desejasse discutir comigo sobre a vida e a filosofia do grande pensador chinês. Resolvido a penetrar fundo o mistério, perguntei de novo, servindo-me do costumado cerimonial chinês, saberás dizer-me qual era o teu prenome? Foi-me respondido, Kyu. Exato, esse prenome é familiar aos orientalistas, pelo que a resposta, embora correta e interessante, não era concludente. Insisti, pois, saberás dizer-me qual era o teu cognome, quando tinhas 14 anos? A resposta, imediata e correta, foi proferida com entonação e inflexão genuinamente chinesas. É de notar-se que o cognome em questão bem poucos orientalistas o conhecem. Nesse ponto, observei ao meu interlocutor que algumas das poesias que ele próprio ditara e publicara se apresentavam obscuras aos leitores odiernos. Pediu a voz que eu especificasse uma das tais poesias, declarando-se pronto a lhe dissipar as obscuridades. Citei a terceira das Shiking, por ser a mais obscura de todas. Recitei dessa poesia o primeiro verso, o único de que me recordava. Imediatamente, a voz, com perfeita inflexão chinesa, recitou a poesia toda, tal como é conhecida presentemente, e, após uma pausa de 15 segundos, novamente a recitou em sua forma correta, que lhe dá outro sentido. Em seguida, perguntou a voz, agora que a corrige, compreendes-lhe o significado? Querendo reproduzir o texto poético de que se conheciam apenas as variantes, o professor Uimante pediu e obteve que a entidade que se comunicava lhe repetisse lentamente. A revista Psychic Science publicou a tradução inglesa da aludida poesia, tanto com a forma nova ditada por aquela entidade, como com a forma obscura sob a qual era até então conhecida. Continuou assim o professor Uimante, pedi ainda a voz que me explicasse o significado de certas imagens obscuras daquela poesia. Esta, por exemplo, de medo, mudou de cor o meu cavalo. Explicou a voz que o cavalo, ao dar com o fantasma do amante assassinado, antes mesmo que a senhora o houvesse visto, ficou aterrado, a ponto de cobrir-se de suor, tornando-se assim improvisadamente escuro o seu pelo, que era baio. Tudo o que acaba de ser relatado diz respeito à primeira sessão a que assistiu o professor Uimante, que ainda noutras tomou parte, dando conta do que nela se passou numa conferência que fez, em dezembro de 1927, na sede do National Laboratory of Psychical Research, que Elite resumiu deste modo. Numa sessão posterior, o professor Uimante reatou suas conversações com a voz e, em dado momento, a entidade que se comunicava aludiu a um trabalho que o Dr. Uimante escrevera a serviço do povo mongol. Ora, o fato era real, a voz se reportava a uma pequena gramática da língua mongólica, que aquele professor publicara, mas que passara absolutamente despercebida. Comentou ele, a propósito, ninguém me conhecia como autor de uma gramática mongólica. Noutra sessão a que o Dr. Uimante não pudera estar presente, por adoentado, Kung Fu Tzu se manifestou, tentando falar em inglês. Exprimiu-se no inglês seco, imperfeito, pedante,
mas os assistentes chegaram a compreender que ele deplorava a ausência do professor. Na sessão seguinte, presente o Dr. Wimante, Kung Fu Tzu se manifestou de súbito e, omitindo as costumadas frases do cerimonial chinês, lhe observou: a erva má da doença cresceu junto à tua porta. O valor sugestivo dessa frase está no fato de constituir uma metáfora que frequentemente se lê nos clássicos chineses mais antigos, porém, que já caiu em desuso entre os chineses modernos. Aquela voz, que dizia ser Confúcio, exprimia-se num dialeto que havia longo tempo se extinguira no Império Chinês. O professor Wimante não se reconhecia em condições de afirmar taxativamente que esse dialeto fosse a língua foneticamente falada ao tempo de Confúcio, há 2.400 anos, visto não existir uma só pessoa na China que saiba de modo exato qual era a inflexão da linguagem falada em tão remotos tempos. Apenas sabemos como, 1000 anos depois de Confúcio, se pronunciavam 3.000 palavras, o que quer dizer que lhes conhecemos o valor fonético. Seja, porém, como for, após 25 anos de pesquisas, conseguiu-se relacionar 12 sons vocais, a cujo respeito se pode afirmar que sabemos positivamente de que modo os terão pronunciado os chineses da época de Confúcio. Ora, é muito de notar-se que a voz direta usava precisamente esses sons vocais arcaicos. Durante a conferência, foi proporcionado ao auditório ouvir um disco de gramofone, pertencente ao National Laboratory, em o qual Lord Charles Hope conseguira gravar uma mensagem de Confúcio. Curiosa e singular impressão causava a voz do disco, parecia uma nota de flauta, cuja tonalidade se elevava e abaixava alternativamente. O professor Wimante a ouviu com grande atenção e informou que esse acontecimento fonográfico se dera numa sessão a que ele não assistira. Declarou que só por alto poderia interpretar aquela mensagem mediúnica, pois, infelizmente, a dicção não ficara bem impressa na chapa. Julgava, assim, prudente não se abalançar a lhe interpretar o significado geral, fiado apenas na fonética, para não ser acusado de se haver metido a adivinho. Acrescentou que, a interpretar-se a dita mensagem da maneira pela qual ele pensava que se deveria fazer, o resultado seria de considerar-se espantoso. Por fim, ponderou que o seu tema merecia investigado a fundo. Abstinha-se de emitir opinião, persuadido que estava de não se poder aventurar nenhuma, enquanto não estivesse tudo diligentemente analisado, apreciado e comprovado. Entretanto, cedendo ao desejo de pessoas amigas, decidirá-se a divulgar suas próprias experiências, na lisonjeira esperança de que alguém mais competente do que ele encontrasse meio de examiná-las. Concluiu assim: os fatos expostos encerram uma grande questão a resolver-se, questão que urgentemente cumpre seja tomada em séria consideração. Este o caso, verdadeiramente extraordinário, de voz direta com xenoglossia em língua chinesa, obtido pela mediunidade de Valiantini, caso que viria a reproduzir-se mais tarde, sob outra forma, graças à mediunidade da Sra. Margery Crandon, combinada com as de Valiantini e do Dr. Arick. É de tal natureza o caso com que nos vimos ocupando, que não há modo de não ser considerado resolutivo, no tocante à demonstração experimental da intervenção de entidades espirituais nas experiências mediúnicas, se bem não deixe de suscitar uma questão, ainda não suficientemente esclarecida, do ponto de vista da identificação pessoal de algumas dessas entidades espirituais, que afirmam ter sido em vida grandes personagens históricas. Dentro em pouco discutiremos essa questão complexa e embaraçosa. Antes, porém, de fazê-lo, importa observemos que no caso em exame ela reveste, mais do que de ordinário, aspecto favorável a uma intervenção direta, ou indireta, da personagem que se manifestou, o que se reconhece, considerando que a iludida personagem chegou a apresentar, a seu próprio respeito, todas as provas de identidade possíveis de ser oferecidas por uma personalidade eminente, que viveu há 2.400 anos. Vê-se, com efeito, que se exprimiu com a fonética dificílima de uma autêntica personagem chinesa, num dialeto extinto há séculos, empregando os 12 sons arcaicos que, ao demais, deveriam ser usados por uma personagem que vivesse na época de Confúcio. Vê-se que forneceu prontamente os 2 nomes pessoais que o distinguiam em vida, sendo que um deles, quase totalmente desconhecido dos próprios orientalistas, era simples cognome que lhe davam quando contava 14 anos. Vê-se que recitou integralmente uma poesia sua, restituindo-lhe a dicção original, que já em nenhuma parte existiam em consequência das deturpações perpetradas pelos copistas. Vê-se que não teve dificuldade em dar explicação inesperada e curiosa, porém racional,
de uma metáfora empregada na poesia em questão, com referência a um cavalo que, de medo, mudara de cor. Vê-se que se congratulando com o professor Uimante, por se haver restabelecido de uma enfermidade, de outra metáfora se serviu, usual entre os clássicos de seu tempo, mas caída em desuso há muitos séculos. Ora, não se pode negar que, entre as provas enumeradas, algumas se contam altamente sugestivas e impressionantes. Há então de se reconhecer, pelo menos, que nos anais do mediunismo outro caso não existe de uma grande e antiquíssima personagem ter conseguido ministrar, sobre si mesma, tantas e tão importantes provas cumulativas e demonstrativas da sua presença real no lugar em que se produziu o fenômeno. Que pensar de tudo isso? O professor C.R. Meade, que assistia à conferência do professor Uimante, tomou depois desta a palavra, para dizer: estou apto a reconhecer neste episódio um caso autêntico de manifestação espirítica. Mas será mesmo necessário se admita a intervenção de Confúcio, em pessoa. Qualquer que ele tenha sido, o espírito comunicante provou que é um profundo orientalista, ou um autêntico literato chinês. Em prol da opinião do professor Meade, lembrarei que a personalidade mediúnica de Imperator explicou ao Rev. Stinton Moses que, quando se manifestam personalidades espirituais com os nomes de grandes filósofos, ou de personalidades eminentes que viveram em épocas remotas, deve ter-se, quase sempre, como certo que se trata de algum de seus discípulos, o qual, por não ser conhecido presentemente e não poder ministrar pormenores que permitam a sua identificação pessoal, a fim de não deixar de concorrer, conforme deseja, para dar aos vivos as provas positivas da existência de um mundo espiritual, ou de prodigalizar ensinos espirituais, se manifesta em nome e com o assentimento de seu grande mestre, uma vez que com este se acha espiritualmente em relação direta, pela lei de afinidade. Também ponderarei que a explicação da personalidade mediúnica Imperator concorda com a que deu a personalidade mediúnica Walter ao Dr. Richardson. Havendo este interpelado sobre a questão da presença real de Confúcio nas sessões a que ele assistia, Walter respondeu assim: quando Kung Fu Tzu se vos manifesta não é forçoso que ele esteja presente em pessoa. Entretanto, nas circunstâncias em que se manifestou ao professor Uimante, por intermédio de Valiantini, o mestre estava presente em pessoa. Psychic Research, 1928, pag. 502. Daí se infere que, em regra, quando, nas sessões mediúnicas, se manifestam eminentes personagens históricas, não a pretender se estejam elas presentes em pessoa. Infere-se igualmente que essa regra, aplicável também a Confúcio nas experiências com a médium Margery, já se não deve considerar aplicável às conversações de Confúcio com o professor Uimante, às quais aquele teria estado presente em pessoa. Como quer que seja, apontarei outra explicação dada sobre a questão de que tratamos e que poderia considerar-se complementar à que ficou exposta acima. Deu a uma entidade espiritual, que se comunicou por MRS. Do Fei. Disse que, uma vez morta, logo que lhe foi concedido, cuidou de assistir às sessões mediúnicas do grupo que em vida frequentara. Da longa e instrutiva narração que fez dessa sua experiência espiritual, extraio o trecho seguinte. Ao médium eram transmitidos ensinamentos e conselhos de suma sabedoria, que não pareciam indignos das mais excelsas esferas espirituais. Quando, porém, foi dado o nome de quem se manifestava, nome ilustre nos anais da literatura, tendo aquele que o trouxera passado a vida espiritual antes da última geração humana, senti-me uma vez mais tomada de profunda desilusão, porquanto bem via que aquele espírito não estava presente. Sabia, ao contrário, que já ele ascendera a uma esfera donde os espíritos raramente voltam a manifestar-se aos humanos. Mas, então, se até os melhores médiuns eram vítimas de espíritos mistificadores, que confiança se poderia depositar nas comunicações mediúnicas? Margarida, seu espírito guia, que me vigiava, ao perceber o meu pensamento, apontou com a mão para alguma coisa, ao mesmo tempo em que me dizia, olha. Dirigi o olhar para o ponto indicado e observei, ou, melhor percebi, pois que não temos o que aí se chama a visão, uma sucessão de filamentos luminosos que, passando de um espírito a outro, de uma outra esfera, tinham servido de fio transmissor, ao mundo dos vivos, do pensamento que brotara em altas esferas espirituais. Oh! Quão maravilhosos se me afiguravam então aqueles filamentos luminosos, que tinham o poder de vincular os humanos às elevadas esferas da espiritualidade, formando, com estas e aqueles, um só todo, uma família só do universo espiritual. MRS.
do Fieven Revised, Pag. 86. Julguei oportuno citar estas explicações, dadas por personalidades mediúnicas, acerca da questão em foco, sobretudo porque são explicações que ajudam a compreender, depois, porque, no caso, pouco importa que os comunicantes, de par com as explicações ministradas, hajam ou não oferecido provas exaustivas de identidade pessoal. O que importa é que seus esclarecimentos se demonstrem espiritualmente racionais e aceitáveis. Ora, não se pode negar, nos dias atuais, quando assistimos às maravilhas da telegrafia sem fio e da radiofonia, que tais elucidações, afins com as desses fenômenos, também são cientificamente legítimas e aceitáveis. Isto posto e desde que se queira resolver a questão do ponto de vista espiritualista, em manifesto que o episódio referido prova a intervenção, nas experiências mediúnicas, de entidades espirituais independentes do médium e das pessoas que assistam às manifestações, porquanto não se consegue elucidar o fato por meio de nenhuma das hipóteses naturalísticas até agora alvitradas para explicar os fenômenos de xenoglossia. Resultará sumamente instrutivo demonstrá-lo, de forma amplamente genérica, recorrendo ao método de enumerar as várias hipóteses sucessivamente propostas pelos opugnadores, à medida que os fenômenos de xenoglossia se complicavam, tornando-as insustentáveis, uma após outra. Quando, por exemplo, a médium do professor Flournoy ditou frases e proferiu palavras em língua sânscrita, frases e palavras de sentido concordante com a personalidade que se manifestava, aquele professor, tendo descoberto que muitos anos antes ela visitara outro professor em cujo gabinete havia uma gramática sânscrita, concluiu daí que a aludida médium folheara distraidamente essa gramática, da qual depois se esquecera conscientemente, ficando-lhe, entretanto, registradas indelevelmente na subconsciência as frases lidas. Aconteceu então que, um belo dia, a sua subconsciência deu para entornar sobre os experimentadores aquelas frases, numa circunstância propícia, quando ela personificava uma princesa indiana, Criptominésia. Semelhante explicação dos fatos foi tida universalmente por boa e não mais se discutiu o interessante episódio. Fácil, no entanto, fora mostrar que as frases sânscritas ditadas e proferidas pela médium apresentavam sentido correlato às circunstâncias, o que significa que se tratava de uma linguagem empregada para exprimir o próprio pensamento e não simples frases baldas de sentido, pescadas ao acaso numa gramática. Esta observação teria bastado para demolir a hipótese em questão, mas ninguém a formulou, de sorte que os opugnadores, em boa fé, acreditaram haver triunfado da dificuldade que de súbito surgira, a lhes transtornar as sofísticas interpretações. Odiernamente, porém, um pouco por toda parte, fenômenos de voz direta se deram, em que as personalidades mediúnicas se exprimiam positivamente em línguas e dialetos que os médiuns de todo ignoravam, embora os conhecessem os experimentadores com quem as vozes conversavam. Em presença de tais manifestações, a impotência da criptominésia se tornou a todos evidente e irreparável seu desbarato. Mas, no campo adversário, logo correram ao arsenal à procura de outra hipótese de maior amplitude, e uma apareceu segundo a qual o médium surrupiava habilmente a língua em que falava da subconsciência do consultante. Aos propugnadores dessa hipótese, respondeu o escritor destas linhas, demonstrando-lhe a absurdidade. Valeu-se para isso de dois argumentos, com efeito, decisivos. Que a estrutura orgânica de uma língua é pura abstração e que, portanto, não pode ser vista, nem percebida em cérebro alheio. O outro, que algumas experiências especiais, de natureza hipnótico-sonambúlica, demonstram, baseadas em fatos, que a prática desmente a teoria. Opositores houve que compreenderam a força de tais argumentos e, então, sutilizando mais do que nunca, tentaram contornar a dificuldade, mediante a propositura de outra hipótese de latitude ainda maior, segundo a qual se deveria presumir que, em tais conjunturas, o experimentador conversa com a própria personalidade subconsciente exteriorizada. Também dessa vez, o mesmo escritor mostrou inadmissível o peregrino achado, porquanto, para que alguém exteriorize e vitalize o próprio duplo, necessário é que seja médium de alta potencialidade, como inevitável é que quem se desdobra passe ao estado de sono mediúnico. Ora, não eram médiums os numerosos consultantes que haviam conversado com personalidades mediúnicas, em línguas que o médium ignorava, logo não podiam desdobrar-se. Por outro lado, não caíam em sono, logo não estavam desdobrados. Também estes argumentos são irrefutáveis,
mas não creio tenham bastado para debelar o misoneísmo de alguns opositores. Por felicidade, a cortar cesse às discussões inúteis, manifestaram-se vozes diretas a falar em línguas que os médiuns e os presentes ignoravam. Eram, finalmente, os próprios fatos que se encarregavam de demonstrar, inapelavelmente, aos opositores, que a subconsciência do médium se conservava estranha aos fenômenos de xenoglossia, que ainda mais estranha a esses fenômenos permanecia a subconsciência dos assistentes e que a engraçada hipótese do consultante desdobrar-se e conversar com a própria subconsciência exteriorizada não passava de fábula para crianças. Dessa vez, em suma, chegara-se a provar, de modo decisivo, baseado em fatos à prova, que as hipóteses engendradas com tão grande fertilidade inventiva pelos animistas a todo transe eram nada mais que graciosas, notavelmente fantásticas, destituídas de qualquer fundamento na prática. Ora, como assim sempre pensaram e demonstraram os propugnadores da hipótese espirítica, grato-me é esperar que esse atestado soberano, por eles dado de bom senso prático, sirva, ao menos, para ensinar alguma coisa aos opositores. Isto, por exemplo, que o método, que mais lhes agrada, de forçarem constantemente a capacidade explicativa das hipóteses legítimas, até extremos absurdos e impossíveis, é anticientífico, errôneo, ultrassofístico, pois que o desmentem as modalidades com que os fatos se produzem, que, por conseguinte, dariam eles prova de verdadeira sabedoria, renunciando, de futuro, o semelhante método, em honra à seriedade das pesquisas metapsíquicas e ao senso comum. Por ora, entretanto, se alguém formula objeções justas contra a ampliação enorme que os opositores imprimem às hipóteses da criptomnésia, da paranesia, da criptestesia, da telepatia, das personificações subconscientes, eles invariavelmente respondem com o habitual argumento errôneo de que, não sendo possível marcarem-se limites às faculdades supranormais subconscientes, legítima se lhes fosse a capacidade explicativa, mesmo a extremos inverossímeis, antes que se recorrer a hipóteses que pressuponham intervenções extrínsecas. Pois bem, já se viu que em casos análogos ao aqui considerado, do qual, precedentemente, foram citados outros eficacíssimos exemplos, os fatos se incumbem de circunscrever nos devidos limites a capacidade explicativa das faculdades e das potencialidades subconscientes. A esse propósito, deve agora se observar que o mesmo fato se verifica com qualquer outro ramo da metapsíquica, desde que se tenha constância de analisar e comparar um número conveniente de episódios. Fica, pois, entendido que o suposto argumento justificativo, que os opositores apresentam, é sofístico e insustentável, que as faculdades supranormais da subconsciência podem muitíssimo bem se delimitar, quanto à capacidade explicativa que possuem, e que absolutamente não se pode deixar de admitir as intervenções extrínsecas, na interpretação sintética das manifestações metapsíquicas. Volvendo ao episódio que vinha sendo apreciado, notarei, antes de tudo, que ele deve classificar-se entre os casos de xenoglossia em que todos os presentes ignoram a língua em que fala a entidade que se comunica, pois que, na sessão em que se usou de um disco de gramofone para registrar uma mensagem de Confúcio, não se achava presente o professor Uimante. Está, portanto, entendido que, também para o caso em apreço, fica praticamente excluída toda a possibilidade de um médium haver tirado a língua chinesa da subconsciência do consultante, ou de haver este conversado em língua chinesa com a própria personalidade subconsciente exteriorizada. Nessas condições, cumpre-se assinalar a grande importância teórica, no sentido espiritualista, de outra circunstância, a da entidade mediúnica, que se dizia Confúcio, recitar integralmente uma poesia que Confúcio publicara em vida e dar-lhe a verdadeira dicção, de maneira a lhe restituir o sentido que perdera. Já tive ocasião de lembrar, a propósito, a cômica historieta de um crítico espirituófobo norte-americano, que pensou resolver o embaraçoso problema, sentenciando que a personalidade subconsciente de Valentine se transportará à China, subtrairá a subconsciência de algum literato chinês a dicção exata da poesia e voltará fulminantemente à pátria, a servi-la quente, quentezinha aos experimentadores. Ora bem, mesmo quando se queira admitir, por um momento, essa hipótese tola, a título de extrema concessão à fervida fantasia dos opositores, ainda em tal caso semelhante hipótese seria inaplicável ao episódio de que tratamos, porquanto não existem na China,
como em nenhuma parte do mundo, literatos chineses ou orientalistas que conheçam a dicção original daquela poesia, do mesmo modo que nenhum existe que haja proposto uma dicção suficientemente inteligível da aludida poesia. O único que tentou esclarecer-lhe o significado, sem contudo se afastar das palavras do texto, foi o professor James Legge. A tradução inglesa da dita poesia publicada na revista Psychic Science é precisamente a desse mesmo professor.